Um tema que todo mundo tem curiosidade de saber é sobre regime de bens e herança. Bom, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês em relação ao regime de comunhão parcial de bens, mas eu vou trazer uma série sobre os impactos sucessórios em cada regime de bens, então eu vou falar sobre todos. Hoje, especificamente, do regime da comunhão parcial. Vamos lá? Nesse regime de bens, aqueles bens que foram adquiridos antes do casamento, dentre outros previstos no artigo 1659 do Código Civil, como herança e doação, eles são considerados bens particulares, ou seja, o que era de um cônjuge continua com esse mesmo após o casamento. Já aqueles bens adquiridos posteriormente à união, eles serão considerados bens comuns, ou seja, eles pertencem aos dois cônjuges igualmente. E por que entender isso é importante? Porque quando estivermos diante de um divórcio ou um falecimento, esses conceitos eles serão cruciais para definir a partilha. Vamos falar hoje sobre o evento morte, tá? Bom, se um dos cônjuges vier a falecer, o cônjuge sobrevivente ele terá direito a 50% do patrimônio comum do casal e os outros herdeiros eles terão direito aos outros 50%, tá? E em relação aos bens particulares, ou seja, lembra aqueles adquiridos por cada cônjuge antes do casamento, como também a doação, a herança, proventos, bens pessoais, enfim, nós temos uma série de bens particulares descritos no artigo 1659 do Código Civil. Em relação a esses bens, o cônjuge não tem direito à meação, mas ele vai ter direito à herança. E ele irá concorrer com os descendentes, na falta desses, com os ascendentes, e na falta dos dois, ele herda tudo sozinho. Vamos para um exemplo prático. Na prática é sempre mais fácil a gente entender, né? Vamos supor que João e Maria, eles se casam sobre o regime da comunhão parcial de bens e eles adquirem na constância do casamento 2 apartamentos. E eles têm 2 filhos, tá? Ok. E antes desse casamento, João, ele tinha uma casa e um carro. E aí João vem a falecer. Maria fica com o quê? Por força da meação, a Maria ela tem direito aos 2 apartamentos. Ela tem direito a 50%. E os outros 50%, eles serão divididos aos herdeiros, tá? Aos 2 filhos. E por força da herança, Maria vai ter direito aos bens particulares. Mas aqui não vai ser mais 50%, porque são 3 filhos. E ela, na condição de herdeira, ela vai ter que dividir esse patrimônio igualitariamente entre os demais herdeiros. Se fosse só ela e mais um filho, também teria direito a 50% em relação aos particulares. Mas são 3 pessoas que vão participar dessa divisão. Deu para perceber que escolher um regime de bens, ele pode trazer muitos impactos práticos, tanto em relação ao divórcio, quanto em relação à meação. E nem todo mundo sabe disso, sobre as regras, né? E aí acaba tendo surpresas. Se você quiser saber sobre os outros regimes de bens, já comenta aqui e salva esse vídeo. E não deixe de me seguir aqui também para ficar atualizadíssimo em relação a conteúdo jurídico de família e sucessões.